Olá, alunos, tudo bom? Hoje nós iremos trabalhar o livro, um capítulo do livro, né, do Bauman e do May, que é Aprendendo a Pensar com a Sociologia. Então, alunos e alunas, vocês já pararam para pensar qual é a importância da sociologia? Qual é a importância de olhar a partir da disciplina sociologia, da ciência sociologia? E um outro ponto, como a gente consegue transmitir, principalmente para alunos do ensino médio, né, esse olhar sociológico, a importância desse olhar sociológico? O que você faria nesse caso? No caso específico do Baum e May, eles vão traçar alguns elementos que são necessários para a construção desse olhar sociológico. Então, eles colocam o seguinte: é possível compreender neste capítulo 10, do Palme do Meio, que eles procuram explicar as tarefas do sociólogo, destacando a importância da construção do olhar sociológico. Segundo os autores, o entendimento está no núcleo da vida social. Os seres humanos buscam o entendimento das coisas, suas ordens e seus significados, que passam a ser entendidos a partir de suas relações. O conhecimento tácito é extraído de nossas vivências cotidianas, formando quem somos, porque todos nós aprendemos com a nossa própria vida. Só que esse aprendizado da vida, ele não é o mesmo aprendizado da sociologia, ou a sociologia olha para essa vida, ou para esses fatos da nossa vida, da vida das milhões de pessoas que existem no mundo, e tenta compreender a partir de um olhar científico, um olhar diferenciado. Desse modo, eles explicam que o livro foi moldado através da dimensão desses dois pontos e de suas complexidades, para enfim chegarmos ao ponto principal, de que é a sociologia e do que a sociologia trata, né? Qual é o seu estudo. Dessa forma, os autores fazem a seguinte afirmação no que diz respeito ao olhar sociológico. Trata-se de uma forma de entendimento via um relacionismo, que situa as pessoas pela maneira como suas vidas estão ligadas às outras. Neste contexto, é chamada nossa atenção para uma atitude questionadora e destacando que entender o outro é entender a nós mesmos com o auxílio e exemplo do exercício da alteridade. Os autores caracterizam a sociologia como um comentário da vida social, pois nos fornece uma série de notas explicativas das nossas experiências. Ela também mostra explicações para a maneira como conduzimos nossa vida. Ainda no texto, classificam a sociologia como um olhar disciplinado, que analisa como procedemos em nossas vidas, e aloca os detalhes oriundos dessa análise em um mapa com esquemas para tentar compreender, a partir de conceitos, as nossas experiências imediatas. O objetivo do texto gira em torno da máxima de que o pensamento sociológico é uma forma disciplinada de pensar e dar forma aos processos e de busca para soluções mais duradouras para problemas rotineiros e ou cotidianos. Baum e May citam a marca dos tempos modernos, de como se espera que a sociologia forneça informações sobre como as coisas precisam ser arrumadas, arranjadas, provocando nas pessoas o tipo adequado de comportamento, explorando as esperanças, anseios, desejos, motivações que dão forma às ações humanas. Como exemplo disso, eles fazem uso de situações cotidianas no âmbito profissional. Os administradores de call centers e fábricas podem contratar sociólogos a fim de obter maior produtividade de seus empregados. Os líderes militares solicitar-lhes a aplicação de pesquisas de coleta de dados e estudos de observação que potencializem maior disciplina nas fileiras ou revelem informações relativas a alvos inimigos. As forças policiais podem encomendar propostas de como dispersar multidões de modo eficaz e implantar métodos de fiscalização. Supermercados encaminhar seus agentes de segurança a cursos projetados para detectar e reduzir o roubo em lojas. As empresas buscar expertise na sedução de clientes para a compra de seus produtos. E os profissionais de relações públicas, os melhores métodos para tornar os políticos mais populares
e elegíveis, fazendo-os parecer estar em contato com o povo. O texto aborda as 3 estratégias necessárias para a gente pensar essas expectativas com relação à disciplina de sociologia e à ciência de sociologia. A primeira estratégia se preocupa com uma replicação da empresa científica, tal como colocada por essas expectativas dominantes. Nosso pensador principal aqui é alguém cujo legado intelectual ainda está sendo avaliado, dadas a amplitude e a profundidade de seus interesses, mas também a relação entre seus escritos e o contexto social em que se encontrava. A sociologia, de acordo com esse modelo, é como um explorador das grandes navegações, em busca de terras sobre as quais ninguém tenha reivindicado soberania. Durkheim as encontrou nos fatos sociais. Trata-se dos fenômenos coletivos, irredutíveis ao indivíduo em particular. Podemos denominar esse segundo modelo reflexão e modificação. Associado ao trabalho de Max Weber, rejeita a ideia de que a sociologia deva desinteressadamente imitar as práticas das ciências físicas. Em vez disso, propõe que a prática sociológica, sem perder a precisão desejada do conhecimento científico, seja tão diferente daquelas das ciências naturais quanto a realidade humana investigada pela sociologia. O mundo o mundo em que vivemos, em que estudamos, ele é extremamente diferente do mundo das ciências da natureza. É essa a realidade que deve conduzir a sociologia, que como disciplina precisa ser sensível às mudanças ocorridas no interior das sociedades como um todo. Há ainda uma terceira estratégia, que não é replicação, reflexão e nem modificação, mas pode ser caracterizada como demonstração pelo efeito. O objetivo nesse caso é mostrar que a sociologia tem aplicações práticas, diretas e efetivas. Essa estratégia da sociologia, uma distinção prática em sua missão de produzir um diagnóstico social. A sociologia no ensino médio permite aos alunos superar as limitações inerentes ao conhecimento do senso comum, como a questão das pré-noções. Conforme Giddens, a tarefa da sociologia é romper a fronteira do familiar, do próximo, do que é particular. Segundo Giddens, o pensamento sociológico deve contribuir para a formação dos sujeitos por meio de 3 aspectos centrais. O primeiro aspecto é a questão no qual o sujeito passa a ter consciência das diferenças culturais, isto é, tendo em vista que ela nos possibilita um olhar diferente ao mundo a partir de outros pontos de vista, no qual não são nossos exclusivamente. Já o segundo aspecto é referente ao modo de avaliar os efeitos das políticas, já que uma pesquisa sociológica nos possibilita uma avaliação crítica das iniciativas políticas. E o último aspecto, segundo o autor, é justamente o autoesclarecimento, uma vez que quanto mais sabemos por que agimos e como se dá o completo funcionamento de nossa sociedade, provavelmente seremos mais capazes de influenciar nossos próprios futuros. É possível compreender que um professor de sociologia tem por objetivo despertar em seus alunos um olhar sociológico, isto é, construindo por meio do estranhamento, que é extremamente importante, estranhar a vida cotidiana, a vida rotineira, que está tão óbvio em nosso olhar, nossa vista, nossa percepção, que a gente não consegue mais estranhar, e por isso a gente naturaliza. E por isso o outro aspecto que é extremamente importante é a desnaturalização da vida social, ou seja, em não tomar como natural os acasos do acontecimento da vida em sociedade, as concepções existentes a respeito dela e as explicações existentes, mas adquirir um senso crítico e reflexivo com relação à vida social, permitindo observar a realidade em que os indivíduos estão inseridos. E esse é um dos aspectos mais importantes e fundamentais da sociologia. É nesse sentido que a gente pode dizer que se constrói o olhar sociológico. Agora nós vamos adentrar num aspecto mais prático, né, que é o aspecto da legislação voltada
para o ensino de sociologia no ensino médio, que são as orientações curriculares do ensino médio mais relacionadas à sociologia. 3 tipos de recortes são retirados nas propostas construídas para o ensino de sociologia no nível médio e encontráveis nos parâmetros oficiais, nos didáticos e mesmo nas escolas. São eles: você pode abordar a sociologia a partir do recorte dos conceitos, dos temas e das teorias. Todos esses 3 recortes têm seus aspectos positivos e seus aspectos negativos. Os conceitos são elementos do discurso científico, que se referem à realidade concreta. Nesse caso, o discurso sociológico merece um tratamento especial em sala de aula. Esse tipo de abordagem ela é mais fácil, porque você vai estar trabalhando com conceitos e, querendo ou não, ela se assemelha, de certa forma, à forma como o ensino de sociologia é dado no ensino superior, não é transmitido no ensino superior. Os temas, pode trabalhar com uma diversidade de temas, e aí, a partir dos temas, trabalhar com os conceitos e com as teorias. E dependendo do interesse do professor, dos alunos, alunas e alunos, e também da própria escola, adequando essa escolha à própria realidade do aluno, porque um dos aspectos também que é super importante é trabalhar o ensino de sociologia aliado com o texto dos alunos. As teorias, né, também é algo extremamente importante, trabalhar com as teorias clássicas ou contemporâneas. E isso impõe a necessidade de se compreender cada uma delas no contexto de seu aparecimento e posterior desenvolvimento, apropriação e crítica. Dos 3 recortes, esse é o que mais se aproxima à forma como é repassado a sociologia, o conteúdo de sociologia no ensino superior. E muitas vezes é esse recurso que é escolhido, esse recorte que é escolhido pelos alunos quando eles encerram o curso, né, quando eles terminam o curso e se tornam professores. Normalmente, o aluno apresenta o conhecimento prévio do seu cotidiano, mas a função do professor é justamente relacionar o conhecimento do senso comum ao conhecimento científico. Nesse sentido, o docente torna um agente sistematizador do conhecimento, ou seja, aquele capaz de indicar a diversidade dos possíveis pensamentos. Outro ponto que é extremamente importante a gente ressaltar é que o objetivo da sociologia é formar para a cidadania. Mas o que significa formar para a cidadania? O papel da sociologia possibilita aos cidadãos um ensino além do senso comum, uma visão crítica e questionadora com relação às questões sociais. A sociologia serve como forma de reflexão mediante a realidade educando a respeito do trabalho, da cidadania, pois são atividades sociais. Desta forma, o papel do docente nesse processo de aprendizagem não é apenas de um orientador, mas de um organizador e transmissor do conhecimento crítico, pois as formas de se trabalhar com a disciplina de sociologia podem ser variadas e dinâmicas, e o professor deve aproveitar a especificidade dessa disciplina para estimular debates e discussões em sala de aula com seus alunos. Agora a gente vai falar um pouco dos PCNs do ensino médio. De acordo com os parâmetros curriculares nacionais, o conhecimento sociológico tem como atribuições básicas investigar, identificar, descrever, classificar e interpretar, explicar todos os fatos relacionados à vida social. Desse modo, permite instrumentalizar o aluno para que possa decodificar a complexidade da realidade social. Nesse sentido, conforme o trecho dos PCNs, a sociologia tem um objetivo específico, ficando sobre a obrigação do docente empreender algo bastante complexo, que é instrumentalizar o aluno para que possa decodificar a complexidade da realidade social. Conforme Durkheim, o papel da ação educativa é justamente formar cidadãos que possam tomar parte do espaço público. Essa ação educativa permitirá uma integração maior na questão do indivíduo e também em termos de sua identificação no sistema social. Dessa forma, segundo Durkheim, a sociedade é determinante, ou seja, exige que o indivíduo se adapte aos seus objetivos. Nesse cenário, a educação passa a ser um instrumento principal dessa adaptação, pois é a educação que transforma a criança desprovida de um senso social em um ser ativo na sociedade. Muito obrigada a todos, todas, todos. Agradeço a paciência comigo com relação
a essa primeira semana, a compreensão, e até semana que vem.